Olá pessoal, professor Rodrigo de História, postando um vídeo para falar sobre a atividade da semana. A atividade de semana passada a gente começou a falar sobre o Egito Antigo e eu passei um exercício das pirâmides, falando um pouco, o texto falava sobre as 3 pirâmides de Gizé, que explicava que essas pirâmides são túmulos dos faraós, dos governantes dos povos antigos do Egito. E aí eu fiz um vídeo com um pequeno resumo falando um pouco das pirâmides, do processo de mumificação dos faraós e do rio Nilo. O Egito, ele se localiza no nordeste do continente africano e é uma região completamente desértica. O rio Nilo, ele possibilitou que existisse uma civilização lá. Ele possibilitou o estabelecimento da humanidade, da produção agrícola, porque numa região que é só deserto, o único local onde poderia uma população, uma sociedade sobreviver seria as margens do rio, por causa da sobrevivência, tirar sua sobrevivência da água, ter água próxima para irrigação das suas plantações, para tráfego de navegação, para esse tráfico de embarcações pelo Nilo, né, atravessar mercadorias e pessoas, também a atividade pesqueira, e é isso. O rio Nilo, ele tem uma extensão, aí ele começa de um lago no meio da África e percorre mais ou menos 6.800 quilômetros até desaguar em várias ramificações no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele é meio que uma fronteira não, é uma divisão entre a África e a Europa. Então, o rio Nilo, ele possibilitou que esses povos se estabelecessem no deserto, e conforme via as cheias na nascente do Nilo, essas cheias inundavam as terras, e quando essas águas baixavam, a terra estava própria para o plantio, própria para o uso da agricultura, para praticar agricultura. E fora isso, o Nilo fornecia peixe, né, a atividade pesqueira e o transporte. Você atravessava o Egito de uma ponta a outra pelo rio Nilo. Isso possibilitou que vários grupos, né, grupos individuais começassem a ter contato entre o sul e o norte do Egito, e mais para frente, com o desenvolvimento da atividade comercial, da agricultura, da divisão do trabalho, do crescimento da população, surgem os primeiros impérios faraônicos, e aí uma sociedade hierarquizada, onde tem a nobreza com o seu faraó como reinante e Deus, e o povo comum, os camponeses. Mas fora isso, a sociedade egípcia antiga, ela ainda era mais dividida. Tem uma frase de um historiador grego antigo, Heródoto, eu falei no vídeo passado, que ele fala que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que só pôde haver uma civilização avançada para aquela época por causa da água do rio Nilo, porque que existia o rio Nilo possibilitou o desenvolvimento de uma sociedade no meio do deserto. Essa região ela é habitada há pelo menos 5.000 anos antes de Cristo,
E o Império Egípcio, a época dos faraós, essa civilização do Egito Antigo, do culto aos mortos, das pirâmides, a mumificação, essa civilização durou em torno de 3.000 anos. A nossa está em 2000, completou 2020 anos. A sociedade egípcia habitou aí, sobreviveu um período enorme. Fontes históricas como a Bíblia fala um pouco dos egípcios, quando o povo hebreu foi escravizado por um dos faraós. E então essa atividade é mais para você ver, tem um mapa, né? Eu postei o mapa. Tem uma fotografia atual de mais ou menos como que é. Essa fotografia mostra bem como é as margens do Nilo, né? No meio de tanto deserto, de tanta areia, você vê que nas bordas do Nilo, você vê que tem vegetação, tem água em abundância. E um negócio interessante para fazer em casa é você acessar o Google Maps ou Google Earth e você colocar Egito, né, no mapa, e você colocar em imagens de satélite, ver como é que é o Egito atual, porque ele, em questão de território, ele não mudou, ele continua deserto e continua o Rio Nilo. E você pode fazer uma viagem por essas fotos de satélite e acompanhando as margens do Rio Nilo até desaguar no mar Mediterrâneo. É uma atividade bem interessante que você vai aproximando a câmera e você vai vendo como esses povos vivem hoje, atualmente no Egito. Até mesmo próximo às pirâmides, que é a fronteira do Nilo com o deserto. Tá ok? Bom, por enquanto é só. Estou postando atividades. Se você puder, avise os colegas. Não deixe de fazer atividades dos professores. E qualquer dúvida é só entrar em contato, pode ser pelo grupo do WhatsApp, chamando no inbox, ou pode mandar um e-mail, tá certo? Até mais, pessoal.